Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Estamos no quarto trimestre com o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Lição número 1. O mundo do apóstolo Paulo. As referências bíblicas da leitura de hoje são três: Romanos 1 em 1, 1 Coríntios 1 em 1 e Efésios 1 em 1 também. O título dado para a nossa leitura de hoje é Paulo, chamado para ser apóstolo. Está escrito assim nesses três versículos: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. E o terceiro versículo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, somos gratos a Deus, pois pela sua graça nós estamos agora começando mais um trimestre de estudo da Palavra de Deus, né? É o último deste ano. Nessa ocasião, vamos poder amadurecer um pouco mais na fé por meio do estudo de uma biografia, a do apóstolo Paulo. Ele, o apóstolo Paulo, é o autor de mais ou menos metade do Novo Testamento, né? Isso porque a carta aos Hebreus nós não temos certeza de quem é seu autor, né? E a autoria de Paulo inclui esses três versículos da leitura de hoje, né? Os quais nos dão algumas informações sobre este tão importante personagem bíblico. Bom, vamos então ver um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, né? Bom, Paulo perseguia, né, meus irmãos, de modo cruel, duro e violento os nossos irmãos em Cristo, nossos primeiros irmãos em Cristo, os primeiros membros da igreja. Certa vez, quando em sua rotina, né, Paulo estava a caminho para prender alguns irmãos da igreja, ele foi surpreendido pelo dono da igreja, Jesus Cristo, que lhe mostrou que é o Senhor e que Paulo estava perseguindo, então, o próprio Deus. Paulo foi salvo de seus pecados nessa ocasião e então chamado por Jesus para ser apóstolo. E é como apóstolo que Paulo se identifica nos textos da leitura de hoje. A primeira coisa que podemos destacar a partir desses textos, dessa meditação que estamos fazendo, é que ele foi chamado, não se chamou, né? E nisso há uma grande diferença, não é? Alguém já disse, por exemplo, que existe o pastor chamado e existe o chamado pastor, né? Nós poderíamos parafrasear essa noção aí e dizer que existe o apóstolo chamado e o chamado apóstolo, né? Quem diz isso, coisas como essa, quer dar a entender que há diferença de qualidade entre os que estão na obra da igreja, né? Em outras palavras, existe por um lado aquele obreiro que foi de fato chamado por Cristo para fazer a sua obra, né? Esse obreiro tem a vocação, tem o ministério dado por Deus. Deus usa essa pessoa, Deus capacita essa pessoa. Por outro lado, dizer que existe o chamado pastor, por exemplo,
significa que há obreiros sem chamada. São os autodenominados obreiros, pretensos obreiros. São pessoas que ocupam o cargo e têm o título de pastor, por exemplo, mas Jesus não os chamou para isso, né? Estes atrapalham a igreja, confundem a igreja, fazem mal para ela. Algo bem diferente ocorreu com Paulo. Ele foi chamado, né? E se foi chamado, alguém o chamou. Este alguém foi o próprio Cristo da glória, como está escrito aí nos versículos, né? Pela vontade de Deus. Ora, como cabeça da igreja, Jesus vocacionou Paulo para fazer parte dela, o corpo de Cristo. É assim que Paulo passa, então, a ser apóstolo após um longo período de estudo e preparação que teve depois desse encontro com Cristo. E o que significa ser apóstolo? Apóstolo é um termo de origem grega que carrega consigo, em linhas gerais, né, a ideia de enviado, embaixador. Podemos dizer que Paulo cumpriu de modo excelente essa tarefa, como devemos ver ao longo deste trimestre, se Deus permitir. É claro que o termo apóstolo tem outros significados, né? Quando se refere, por exemplo, aos 12, né? E esses outros significados serão estudados aí em lição oportuna. O que podemos guardar e levar nossos alunos a aprender é que Deus chama pessoas. Deus tem uma tarefa. Cabe a nós sermos obedientes a Ele, como foi Paulo. Amém.